Esse tema é um tema de suma importância nos dias de hoje, pois é uma forma de viabilizar o ingressamento ao nosso ordenamento jurídico, ou seja, uma forma de viabilizar a justiça mais rápida. Por se tratar de um tema que houve uma grande complexidade nas relações jurídicas, às vezes fica difícil resolver tais casos, pelo fato do congestionamento mesmo dos temas. É, Sendo assim, uma das formas de crescimento, de conter esse crescimento, são através das ações repetitivas. Ações repetitivas essas previstas no artigo 928 do CPC. Ou seja, no artigo 928 do CPC diz que, para os fins deste Código, considera-se julgamentos repetitivos decisões proferidas em, inciso primeiro, incidente de resolução de demanda repetitiva. Inciso segundo, recurso especial e extraordinário e repetitivos. E parágrafo único. O julgamento dos casos repetitivos tem por objeto questão de direito material e de direito processual. O termo tratamento processual das demandas repetitivas se encontra no centro das discussões no que diz respeito à racionalização, né, da prestação jurisdicional, que é muito importante termos essa ciência. Todavia, o conjunto, né, da litigiosidade em massa, em conjunto com também outros fatores, além de colaborar sensivelmente com o congestionamento do Poder Judiciário e a consequente morosidade na prestação jurisdicional, aumenta também a probabilidade, sem dúvida, de haver uma certa insegurança jurídica, aí ocasionando também como decisões antagônicas em situações idênticas processuais. Então, é pautado dentro desse contexto que esse congestionamento do Poder Judiciário é algo assim, que deve ser, de certa forma, combatido ou trabalhado processualmente para que se evite no máximo possível, né, com novas políticas públicas e também novas atuações do legislador para que evita que essas situações ocorram, ocasionando aí, reitero, a morosidade na prestação jurisdicional que nós não queremos. Então, eu particularmente, em minha parte, eu cito exatamente dentro desse contexto o quão grave e socialmente afeta essa morosidade processual. O quão grave seria, ou atualmente essa prestação jurisdicional um pouco mais lenta e talvez não muito eficaz por trazer à sociedade essa insegurança jurídica em decorrência desse acúmulo de processos, desse acúmulo de demandas dentro do Poder Judiciário. É por isso que eu trago até a baila, dentro, pelo menos da minha parte, que eu elaborei trabalho, essas técnicas processuais previstas no sistema jurídico brasileiro também, para que haja um contingenciamento, uma proposta de contingenciamento das demandas repetitivas, para que oriundas, né, dessa litigiosidade em massa e que contribuem de maneira significativa para para esse congestionamento, do Poder Judiciário brasileiro, que ocasiona, como eu disse anteriormente, uma prestação jurisdicional mais morosa, mais lenta, mais claudicante e também não muito efetiva em decorrência dessas morosidades. E até mesmo um contrassenso, pode haver um conflito existente entre as leis, né? Porque a própria lei processual, ela garante que deve ser feita uma prestação de tutela célere, né, rápida, há princípios que regem sobre esse diapasão. Então, essa litigiosidade em massa deve ser tratada com muito mais seriedade do que imaginamos, notoriamente. E dentro desse diapasão, dentro dessa esteira, né, dentro dessa polemização, deve ser preciso escolher tratamentos processuais adequados, que são previstos também para lidar com esse problema, com esse congestionamento do Poder Judiciário, seja ele pelo tratamento coletivo, através de prestação de direitos individuais homogêneos, seja através de institutos processuais, né, específicos criados pela litigância repetitiva, a saber, do julgamento de recursos repetitivos, incidentes de resolução de demandas repetitivas e também congestiona o Poder Judiciário, e também dentro daquela hipótese daquele litigante habitual, né, que deve ser, de certa forma, trabalhado de uma forma processual também legal, para que se evite que esses hábitos reiterados processuais
venham a bailas habitualmente, temporariamente, né? E também deve ser feito um trabalho um pouco mais, vamos dizer, uniforme para uma prestação jurisdicional colaborativa, tanto quanto ao cidadão que a exerce, tanto quanto os órgãos competentes que a regem. E diante disso, os atores processuais, né, as partes do processo, os juízes que são ali, dizem a lei, ali, os promotores, advogados, assumem um papel de destaque, de conflito dentro desse panorama, na medida em que são agentes capazes de fazer uma melhor escolha do tratamento processual a ser adotado no caso concreto. Assim, maximizando as potencialidades dos institutos processuais e, consequentemente, melhorando os resultados judiciais e contribuindo para uma futura mudança de comportamento do litigante repetitivo que age em detrimento desse litigante ocasional. Antes de abordarmos sobre a repercussão geral, é importante falarmos um pouco sobre o recurso extraordinário, que para Humberto Teodoro é um recurso que visa a manutenção da autoridade e unidade da interpretação jurídica em matéria constitucional. Ora, como há inúmeros órgãos julgadores em instâncias inferiores, pode ocorrer divergência com relação à interpretação de determinada norma constitucional. Nesse caso, o recurso previsto para a discussão das controvérsias será o recurso extraordinário. Portanto, pode-se dizer que se trata de recurso excepcional, vez que visa a revisão de teses jurídicas a respeito da interpretação das normas constitucionais pelo STF. Vale destacar também que esse recurso não tem por objeto o reexame da matéria de fato, provas e demais questões relativas ao mérito da lide, mas tão somente a discussão sobre uma questão constitucional controvertida. Em outras palavras, tratam de questões de direito relativa à atribuição de efeitos jurídicos decorrentes da norma constitucional. O recurso extraordinário é cabível nas hipóteses do artigo 102, inciso 3, a linha A, B da Constituição Federal. Além de encaixar nas hipóteses previstas no artigo 102, inciso 3, a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, outro requisito para a interposição do recurso extraordinário é a demonstração pela parte de repercussão geral das questões constitucionais discutidas naquele caso, nos termos do artigo 102, parágrafo 3 da Constituição. Assim sendo, diante de todo esse exposto e diante da crise do judiciário, o legislador, principalmente após a Constituição, ele buscou implementar novos instrumentos visando a diminuição do número de processos em tramitação em graus excepcionais. É o que será falado logo a seguir a respeito da repercussão geral. Repercussão geral é um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, que funciona como mecanismo de filtro ao acesso ao STF, o Supremo Tribunal Federal. Ele foi introduzido no Brasil pela Emenda Constitucional 45 de 2004, chamada de Reforma do Judiciário, uma vez que o Judiciário passava por uma crise, onde o legislador ele buscou implementar um novo instrumento que visava a diminuição de processos em tramitação em graus excepcionais. Essa Emenda 45 de 2004, ela acrescentou o parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal, que inovava em matéria de cabimento o recurso extraordinário. A repercussão geral, ela não atua de forma autônoma. Ela visa a admissão do recurso extraordinário, ou seja, se não houver repercussão, o mérito do recurso não é analisado. Conforme demonstra Fred Didier Júnior e Leonardo Carneiro, o dispositivo prevê o ônus do recorrente de demonstrar a repercussão geral das questões condicionais discutidas no caso, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso somente podendo recusá-la pela manifestação de 2/3 dos seus membros. Ou seja, somente o STF pode dizer se há repercussão geral, não cabendo ao presidente ou vice-presidente do tribunal local fazer essa análise. Fred Didier também diz que a análise da repercussão geral presume que o recurso extraordinário tenha preenchido os demais requisitos gerais de admissibilidade de um recurso, a tempestividade, legitimidade recursal, interesse, etc.
mas o reconhecimento da existência do recurso geral não gera a preclusão da possibilidade de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Tendo por base essa premissa, aponta o STF, se possível ou não, reconhecimento do recurso extraordinário para versar sobre questões infraconstitucionais, mesmo após o reconhecimento. No site do STF há uma disposição sobre a repercussão geral, onde diz que é de extrema importância a comunicação mais direta entre os órgãos do Poder Judiciário, principalmente no compartilhamento de informações sobre os temas em julgamento, e no feito sobrestados e na sistematização das decisões e das ações necessárias à plena efetividade e à uniformização dos procedimentos. Essa sistematização ela destina a auxiliar e padronizar os procedimentos do âmbito do STF e nos demais órgãos do Poder Judiciário, de forma a atender os objetivos da reforma constitucional e garantir a racionalidade dos trabalhos. Vale ressaltar também que a repercussão geral tem como finalidade uniformizar a interpretação constitucional, sem assim exigir que o STF decida múltiplos casos idênticos sobre a mesma questão constitucional.